Qual o melhor robô para investir no mercado e ganhar dinheiro? Qual o melhor robô investidor? Então nós estamos numa série de vídeos onde nós estamos aprendendo todos os indicadores importantes na hora de selecionar um bom robô investidor para compor sua carteira. Então fique aqui no canal, se inscreva no canal e não perca essa série de vídeos muito legais que vai fazer com que você consiga ganhar dinheiro no mercado operando no 100% no automático, operando com robôs investidores. Então a gente já viu alguns indicadores, como por exemplo o fator de lucro, e hoje a gente vai falar um outro indicador muito importante que é o drawdown, ou seja, a perda máxima de capital de uma determinada estratégia. A gente está vendo na prática aqui, ranqueamos ali os robôs que tem a maior rentabilidade segundo a plataforma oficial da MetaQuotes, a MQL5, e estamos analisando na prática esses indicadores e vendo a importância deles na hora de selecionar uma estratégia. Então, não delongando, vamos direto para o nosso compartilhamento, direto para o nosso site da MQL5. Então, voltando aqui, nós temos o site aqui do MQL5, que é o site oficial da MetaQuotes, onde são disponibilizadas aqui centenas e milhares de estratégias, e a gente fez um filtro aqui nas estratégias que têm operações há mais de um ano e ranqueamos aqui pelo crescimento da curva de capital e estamos analisando o desempenho de todas essas estratégias segundo os indicadores mais utilizados. Então vamos voltar de novo aqui na primeira estratégia. E vamos voltar aqui em estatística e vamos analisar aqui o drawdown máximo, que é também chamado aqui a maior perda consecutiva de uma estratégia, ou seja, quanto que eu tive de rebaixamento aqui da minha conta de capital. Então a gente tem aqui, foi uma única operação, né? Foi justamente a operação que deu o loss, que sobrando loss, ou seja, essa estratégia aqui, ela acertou 98% das operações aí, com um único loss, que é o que está representando aí o drawdown máximo da estratégia. Então, representa aqui 237 dólares e representa aqui uma operação que foi o máximo de perda consecutiva nessa estratégia. Então a gente tem aqui nos riscos um pouquinho mais de detalhes sobre esse indicador que a gente chama de drawdown. O que é que esse indicador representa? Dentro dessa curva de capital, em alguns momentos teve uma queda, né? Apesar da gente não conseguir enxergar aqui, vamos voltar aqui na conta, aqui a gente consegue enxergar melhor. A gente vê que teve tempos que teve um rebaixamento, por exemplo aqui, aqui a gente vê claramente que teve um rebaixamento, teve a curva de capital, ela teve uma queda. Aí o drawdown, ele representa justamente isso, essa queda aqui na curva de capital, quanto que foi essa perda, né, em termos absolutos, e também em termos percentuais, isso que representa o drawdown, ou perda máxima, né? Então vamos analisar aqui nos riscos, a gente vai conseguir enxergar aqui, então a gente tem essa perda máxima de duas formas, né? A gente enxerga ela pelo saldo, né? Ou seja, quanto que eu tive de rebaixamento pelo saldo da curva de capital e pelo capital líquido. Eu aconselho isso daqui muitas vezes, em muitas estratégias é uma pegadinha, né? Muitas vezes você tem pelo saldo, você tem um rebaixamento baixo, mas quando você olha pelo capital líquido, o rebaixamento é grande, ou seja, a estratégia é muito arriscada. Nesse caso específico aqui, está acontecendo até o contrário, né? Ou seja, o capital líquido, ele teve aqui uma queda inferior à queda que houve no saldo, né? Então, das duas, o melhor
é você avaliar aí qual foi a maior perda, né? No caso foi a perda sobre o capital líquido, percentualmente foi menor, 2,40, mas em termos absolutos foi maior, 257 dólares nesse rebaixamento. Então, é uma curva de capital interessantíssima, né, com um risco relativamente muito baixo. Por quê? Porque eu tive aqui um crescimento na minha curva de capital de 4.000%, com uma perda máxima de 2% ou 3,16%. Então, o retorno dessa estratégia é muito maior do que o risco. Então, a estratégia é realmente muito boa. Então, vamos analisar esse mesmo indicador também nas outras duas estratégias aqui do ranking. Ó, pegando essa estratégia aqui, ó, Gold God. Aí vou direto lá no ponto, né, aqui nos riscos, para a gente analisar essa estratégia. Ó, ela teve, ó, já no segundo robô do ranking, já ficou um pouco mais salgado aqui, ó. 294 dólares, né, pelo saldo, pelo capital líquido 278, mas isso representa 15% de queda na curva de capital. Então, se eu comparar aqui, ó, uma queda aqui de 16%, né, para um lucro de 3.000%, continua muito bom, né? Continua um resultado muito bom, porque eu arrisquei perder 16%, que é uma perda grande, né, para lucrar 3.864%, que é excepcional. Ou seja, se eu comecei aqui, eu tive um lucro absurdo. Agora, se por exemplo, se eu comecei na minha estratégia aqui, aí eu só tive perda, né? Que é justamente o risco da estratégia, né? A gente não sabe se depois dessa queda aqui, desse drawdown que deu aqui no finalzinho, se depois ele recupera e volta para esse ritmo de crescimento, né? É uma estratégia que tem mais operações, né, do que outra. Esse daqui ele já trabalha aqui com 391 operações, né? Ele opera bem mais do que a outra estratégia que a gente analisou. E tem um risco muito maior, né? A outra vocês viram lá que é 3%, essa daqui, ó, é 16% de risco. Então vamos analisar aqui a terceira estratégia para ficar bem enraizado aí o conhecimento. Ó, a terceira estratégia teve aqui um retorno aqui de 2.869% e vamos analisar aqui o risco dela, medido pelo indicador drawdown máximo ou perda máxima. Então a gente tem aqui, ó, uma queda, né, pelo capital, pelo saldo de 15%, e eu aconselho olhar pelo capital líquido. Lembra da pegadinha que eu falei para vocês, ó? Ou seja, você tem uma curva de capital bonitona, ó, linda, maravilhosa, mas pelo capital líquido, ou seja, pelas operações que estavam em aberto, teve um rebaixamento de 78%. Então, o que é que pode acontecer? Dependendo da época como que você entra na estratégia, você pode ter esse rebaixamento aqui, que é um rebaixamento significativo de 78% na sua curva de capital, né? Em compensação, a expectativa de lucro é realmente bem relevante, né? Ou seja, 2.000%, mas dependendo do momento, por exemplo, se você entrar aqui, ó, você ia tomar um calor nessa estratégia, né? É uma estratégia bem mais arriscada do que as duas primeiras que a gente avaliou. Então fica aí a dica, né? O que é o drawdown máximo? Drawdown máximo é o máximo rebaixamento de uma estratégia ou de um conjunto de estratégias dentro de uma curva de capital. É um indicador de risco muito importante para quem vai tomar a decisão de incluir uma estratégia dentro do seu portfólio. Então, turma, hoje a gente aprendeu sobre o indicador drawdown máximo, ou seja, perda máxima de uma estratégia, e a gente viu a importância e as pegadinhas ali, a questão do capital líquido, do capital bruto,
para a gente analisar percentualmente o tamanho do drawdown. A gente viu nessas 3 primeiras estratégias o quão é discrepante ali o risco das estratégias. Então, tendo esse conhecimento, a gente vai ter muito menos probabilidade aí de cair numa pegadinha do robô que tem uma curva de capital muito bonita pelo saldo, mas pelo capital líquido a gente vê que ele toma calor, que ele tem perdas significativas, né? Então fica aí a dica preciosa para você se tornar aí um trader automatizado de primeira. Então eu peço que você assine o canal, vai ter muito conteúdo bom, então clica no sininho, compartilha com seus amigos e não esquece de dar o like, e eu te aguardo no próximo vídeo que vai ter um indicador muito legal para a gente estudar dentro dessa série como selecionar, como operar com os melhores robôs do mercado. Até a próxima!